Quero dar um recado para você antes de começar o podcast Agora é a Hora. Eu quero convidar você para o meu evento da Semana do Tratamento da Hérnia de Disco, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de junho, às 20 horas, um evento 100% gratuito e online, em que eu vou mostrar para você, em 2 aulas, 4 passos para você tratar a sua hérnia de disco e viver sem dor. E já vou dar um spoiler, principalmente treinar musculação sem dor. E para participar, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Faça a sua inscrição. Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Sejam bem-vindos ao episódio 93 do Agora é a Hora. É sempre uma honra ter a sua atenção, a sua audiência aqui no meu canal. Hoje a minha convidada é muito especial, uma grande amiga que está conosco pela 3ª vez e o assunto que ela vai trazer é de extrema importância e nunca foi abordado aqui no Agora é a Hora. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida pessoal, principalmente para o seu desenvolvimento espiritual e vai estar totalmente ligado com a sua saúde mental, porque a minha convidada é especialista nisso. Então, eu já peço para você do começo, para você curtir esse episódio, deixar para mim o seu comentário e principalmente compartilhar esse episódio com outras pessoas. O tema é glândula pineal e o despertar do novo humano. E para isso eu trago para você uma querida do fundo do meu coração, que virou minha amiga, Paula Cabral, que é psicóloga, mestre em desenvolvimento humano e uma expert em espiritualidade e saúde mental. Ela é especialista em fazer essa linkagem. Eu amo, porque ela é muito quântica, como eu. Quântica, obrigada, por ter vindo amiga, de novo, mais uma vez, feliz. Atendido o meu pedido. E a gente nunca falou sobre esse assunto. E olha como verdade. as coisas são, né? Eu falei, meu Deus, nós vamos falar sobre o quê? E aí eu lembro que no último evento que nós palestramos, a tua palestra, né, era sobre o novo humano, o novo ser humano e tal. E você falou sobre a pineal. E veio na minha mente, fala sobre isso. Mas só no caminho que veio para mim exatamente o tema, né? Glândula pineal, né? E o despertar do novo humano. E é um assunto de tanta importância, né, Paula? Principalmente para a saúde mental, né? Com certeza. Primeiro, quero te agradecer mais uma vez de estar aqui nessa casa, nesse lugar maravilhoso, nesse podcast que eu acompanho, que só vem pessoas fantásticas, maravilhosas, a gente aprende tanto. E vou reforçar para você que está em casa, deixa o seu like e compartilha, porque eu tenho certeza que você pode hoje ainda ser um mensageiro de boas notícias e espalhar aí essa mensagem que a gente veio trazer hoje e despertar a consciência de alguém que você ama, de algum grupo que você tá. Pode ser grupo da academia, da família, de quem você quiser. Porque eu tenho certeza que uma sementinha vai ser plantada em alguém hoje. É isso aí, amiga. Obrigada, né? Viu? Você é demais. É isso, tamo junto. Quantas pessoas, né, estão passando aí por um momento de escuridão, o caos, né? Eu vi uma postagem sua quase agora falando, né? No meio do caos, eu ouço a voz de Deus. A voz de Deus. É isso. A gente está caminhando, né? Num lugar que não é o céu. A gente não está no céu. A gente também não vou dizer que a gente está no inferno, né? Se existe céu e inferno vai depender da crença de cada um. Mas a gente está num planeta onde o que impera aqui, infelizmente, ainda, mas a gente está num processo aí de evolução, é ainda a escuridão. Por mais que a gente eleve a nossa frequência, quando a gente sai da nossa bolha e vai caminhar na rua, seja para ir no mercado, para ir para academia, para ir para o trabalho, dependendo da onde você trabalha e o que você faz, você é bombardeado por notícias, por comportamentos das pessoas que realmente estão com dificuldades. Não tem quem esteja caminhando na Terra que não esteja num desafio muito grande nesse momento no planeta. Então, no meio desse caos, a gente tem que ouvir uma única voz, que é a voz de Deus, que ela fala onde? No céu? Não, ela fala dentro de nós. Ela fala dentro aqui, ó, da sua cabeça e principalmente do teu sentimento. Então, a gente está ancorado nessa força que vem de dentro e não de fora. Ela está em toda parte? Tá, mas ela fala dentro de cada um.
Então, esse processo que a gente está vivendo hoje não é exclusivo nosso. Está acontecendo para todos, até para aqueles que não fazem ideia do que está acontecendo, né? E é exatamente por isso que a gente trouxe esse tema para vocês, para que vocês entendam que vocês não estão ficando doido, né? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, às vezes eu acho que eu tô ficando louco, porque não tô dormindo direito, tô tendo uns sonhos estranhos, sensações de... Estar deprimido é diferente de depressão. Instabilidade emocional, né? Aquela uma labilidade, instabilidade, né? Pânico. Muita gente está tendo pânico de sair por medo que aconteça alguma coisa. Uma angústia que não sabe de onde vem. Ideias, a cabeça barulhenta. Tantos pensamentos por minuto, por segundo, que a pessoa não consegue nem conversar mais. Percepções que não tinha, que hoje começa a ter. É como se você ouvisse a mente das outras pessoas. Não sei você aí que está em casa, às vezes você vai no shopping e parece que o barulho incomoda. Aquelas interferências. Isso. Né, Antes não incomodava. Não. Antes não incomodava. A gente ia pro shopping e tava lá no meio da zoeira e não prestava atenção em nada. Mas agora, hoje a gente parece que ouve os pensamentos, as emoções. Então, assim, tá tudo muito intenso nesse processo. E tem um motivo disso acontecer. E esse tema da glândula pineal, se qualquer um de vocês que estão assistindo a gente agora pesquisar no Google, o planeta Terra sofreu uma alteração, faz pouco tempo isso. A rotação do planeta Terra, tem até matérias que falam que a Terra parou por alguns milésimos aí de segundos e começou a girar num eixo diferente, começou a mudar a sua rotação. Isso interfere não somente no planeta, interfere em todos os seres, principalmente em nós, que somos seres conscientes. Isso ativou a glândula pineal. Antigamente a gente falava, a nossa glândula pineal é calcificada. Inclusive, os exames mostram isso. O que é primeiro a glândula pineal para você entender? Ela está no meio do lóbulo direito e esquerdo do nosso cérebro. Se você colocar a língua no céu na boca, ela está bem nessa direção. Bem aqui, ó, dos dois ouvidos, põe a língua no céu da boca, bem no meinho, bem pequenininha. Minúscula. O que aconteceu com ela? Ela descalcificou, ela ativou, ela é como se fosse como é que eu vou dizer a palavra? Ela capta, como se fosse uma antena. Ela é um Wi-Fi, né? Isso, uma antena de Wi-Fi. Campo quântico. Isso, que ligou. Sabe quando você liga aqui o Wi-Fi do teu celular e ele começa a captar vários Wi-Fi? Então, você está captando... Pega o sinal, exato. Né? Você está captando sinais de outras dimensões, não só dessa. Por isso que muita gente acha que está com TDAH, acha que está com autismo, com N coisas. Por quê? Porque não sabe explicar o que está acontecendo. A ciência ainda está descobrindo. E o mais legal é que alguns médicos, que a gente até assistiu a palestra dele, o Dr. Sérgio Felipe, ele falou exatamente isso. Por que vocês acham que está nascendo tanta criança com autismo? Tanta criança e tantas pessoas sendo diagnosticadas com TDAH? Não é uma doença. É porque a ciência, quando ela não sabe uma coisa, ela rotula como se fosse uma doença. Aí, conforme ela vai estudando, ela vai vendo que aquilo não é uma doença. Destrinchando, né? Exatamente. Então, imagina, você, de repente, porque isso aconteceu de repente, começa a ter uma percepção de outras dimensões. Você vai ter sonhos mais lúcidos, você vai começar a fazer telepatia. Tipo, pensar na pessoa, a pessoa te manda uma mensagem. Isso é muito comum as pessoas fazerem. Só de olhar para a pessoa, você já sente o que a pessoa está sentindo. Fala, o que foi? Você nem conhece a pessoa e você capta aquilo da pessoa. Antes era algumas pessoas que tinham esses acessos. Agora as pessoas estão tendo muito. Imagina a pessoa não ter conhecimento nenhum do que está acontecendo. De repente ela acha que ela está com depressão. Ela capta essas frequências, essas ondas, quando a gente está num ambiente com muitas pessoas. Né? Imagina a confusão. Então, cada cérebro está na sua frequência. Exato. Então você começa a captar. Hoje me incomoda o shopping cheio. Sim. Eu te falei isso já. Sim. Antigamente eu adorava. Eu também, nem prestava atenção. Agora me incomoda. Incomoda. Barulho.
Por quê? Por causa de... Gente, é impressionante, né? Por isso que hoje se associa muito a ciência com a espiritualidade. Sim. São os novos estudos, né? É a medicina do novo tempo. Isso. A gente não via isso antigamente, que é o que os orientais já fazem há milhares de anos. Milhares de anos, exatamente. Porque não tem como caminhar a espiritualidade sozinha, porque nós somos carne e osso, nós somos matéria densa ainda, e não tem como a ciência caminhar sem espiritualidade. Um fica manco sem o outro. Exatamente. Os dois precisam caminhar juntos, porque nós somos holo, né? O holístico vem disso. É o corpo, a alma e o espírito. Não adianta eu tratar somente o meu corpo, fazer os meus treinos, me alimentar bem, não cuidar da minha mente, das minhas emoções e não cuidar da minha espiritualidade. É isso aí. Se eu não fizer os três equilibradamente, porque eu também não posso pender tanto para um lado nem para o outro, É o equilíbrio, né, Paula? é o nosso desafio. O novo humano, ele tem esse desafio, porque eu participei de uma live com uma grande amiga minha e ela perguntou, né, qual que é essa diferença do novo pro velho humano? Primeiro que o novo humano, ele caminha pela fé. Ele não caminha mais pelo que ele tá vendo. Porque você caminhar por aquilo que você vê, você entra em pânico. Porque você vê guerra, você vê desigualdade, você vê muitas vezes a tua conta bancária zerada, vermelha, você vê doença, você vê diagnósticos, e aí você não caminha, você trava. Quando você caminha pela fé, que você caminha pelaquilo que você crê, que tudo depende da frequência em que você coloca o teu pensamento, a tua vida, é acreditar como se já fosse real. Sim, porque né? quando você caminha pela fé, você muda o teu cérebro. Porque Exato. senão você vai viver com os registros do passado e você vai focar mais na tua realidade atual. Aí você não vai sair do buraco. Exato. Porque o cérebro é um registro do passado, né? E a fé, ela traz isso. Ela ativa uma parte importantíssima do cérebro, que é o lobo pré-frontal, né? Córtex pré-frontal. Ele te dá uma projeção de futuro, e aí você coloca sentimento e emoção naquilo como se aquilo já fosse real na tua vida, que é o crer para ver. Exato. Você já vai mudando a química do cérebro e, como consequência, você vai mudar o corpo, o sentimento. É que é um treino, é buscar o equilíbrio todos os dias, é treinar isso todos os dias, né? É estar consciente, porque depois que você desperta, já está consciente, despertou, ok, vamos obter conhecimento e vamos treinar e vamos nos dedicar para que a gente continue nessa caminhada, né, do novo humano, da fé, que ele caminha sempre com essa projeção e não vivendo mais pelo passado conhecido, né? Porque senão a pessoa surta. Surta. Ela Por isso que tem muita gente surtada. Por isso que todos os dias eu atendo como psicóloga, você como físio, mas você, de uma forma ou de outra, entra na vida da pessoa. Então você vê que a pessoa que está com problema no físico que você está tratando, não é no físico Vou dar só. um exemplo. Ontem veio uma paciente para mim. É que já afetou o físico, né? Ela chorou na consulta, acho que, sei lá, uns 45 minutos. Então. E aí, juro, Paula, eu não tinha visto a ficha ainda, né? Porque lá é um trabalho muito integrativo. Então a gente trata todos os corpos, né? Com a base da medicina chinesa e outras técnicas também. E aí, vem na ficha, e elas sempre perguntam na recepção queixa principal, mas eu não tinha lido. Eu peguei a ficha dela, coloquei assim, sentei, começamos a puxar um assunto que eu não me recordo qual foi, acho que ela falou que ela viu um vídeo meu falando que não adiantava tratar o exame, que tinha que tratar a pessoa, que por isso que ela tinha vindo aqui. Aí começou assim, aí eu comecei a explicar, né, como que como que o corpo físico adoecia, por que ele era o inconsciente. Comecei a explicar para ela, tal. Nisso, eu já vi que ela começou a chorar, porque ela estava se identificando. Sim. E eu que estava falando primeiro. Quando eu olhei na ficha, estava assim, ó, fibromialgia. Entendeu? Dói tudo, né? Doença psicossomática. Dói tudo. E falam que não tem cura ainda. Do corpo que não doía. E falam Perceba? Que não tem cura. Então, assim, é um paciente que ela não estava desperta, então as informações que eu trouxe clareza para ela, e ela entendeu o ponto de partida, que é uma mente, um cérebro, né, uma mente com traumas muito enraizados do passado e que não tem perdão liberado. E são vários perdões que tem que liberar ali. Mas é muito, não é de uma pessoa, é de vários. Então, percebe? Todos os traumas ficam no corpo. A fibromialgia, ela é 80% isso
E 20% tem coluna envolvida também. Você vai olhar o exame, tem hérnia, tem disfunções vertebrais, né? Então existem pensamentos neurais ali que vão dar dores irradiadas também, óbvio. Mas 80% é psicossomático. E a pessoa nem sabe. Nem sabe. E até hoje, ela toma antidepressivo há muitos anos. E continua na mesma. Você vê que ela não conseguia nem me falar direito. Ela começou a chorar. Terapia. No final que ela conseguiu falar. Para eu poder traçar uma conduta dentro da parte energética, né? Tratando o padrão disfuncional energético com a medicina chinesa, para poder prescrever as fórmulas e trazer para ela autoconhecimento, técnica de perdão de PNL. Isso. Trouxe para ela, mas assim, até ela entender. Aí ela falava assim: tá, mas como que eu perdoo? Não dá. Você não sabe o que eu passei. Sim. Né? E aí a gente traz o quê? Uma outra clareza para a pessoa, para que ela ressignifique aquela situação. Porque se ela não se ressignificar, ela vai ficar sempre voltando no que aquela pessoa fez. Aí quando eu trouxe para ela a explicação assim, que eu parti assim desse princípio, veja, as informações que eu estou te dando aqui, você nem sonhava que existia, você não sabia. O conhecimento liberta. Ela realmente libertou. E você acha que essa pessoa que te fez isso sabe dessas informações? Nem lembra. Ele replicou em você o que foi passado para ele. Provavelmente nem lembra disso. E isso que você acabou de falar é a segunda coisa de diferença do novo pro velho humano. Primeiro que o novo humano, ele caminha pela fé, que nem a gente falou. Segundo, que ele libera perdão. Perdão faz parte da jornada dele. Por quê? Porque ele já entendeu que o perdão não é do outro. O perdão é para que eu me liberte. Primeiro que perdão não é um sentimento e nem um esquecimento, que a pessoa fala, mas eu não esqueci. Lógico que não, você não toma uma pancada na cabeça para poder esquecer o que te fizeram, você vai continuar lembrando. Só que você não carrega mais o peso daquilo que aconteceu. Não se trata do que fizeram para mim, se trata do que eu vou fazer com o que me fizeram. Com o que me fizeram. E quando você se liberta disso, você corta vínculos energéticos, correntes energéticas, bloqueios que energéticos você tem com aquela pessoa e aquela pessoa nem lembra mais. Não, e estagnações energéticas no seu corpo. Vai que afetar é isso o que é a corpo. dor. Vai afetar o corpo, exatamente. A dor é estagnação energética. E ela se aloja sempre aonde? No músculo. Olha só. Que interessante. Quando não vai virar, dependendo da profundidade, não vira um tumor. Não, e ela já está com outros problemas também, não só esse. Todos psicossomáticos, né? Então, olha que coisa, gente. Olha que... Então, quando você começa a trazer um novo significado para o que te aconteceu, fica fácil de liberar esse perdão. Exato. Entender que aquela pessoa fez o que ela achava que era o certo. Exato. Para ela, Exato. para as crenças dela, para os filtros dela, né? E o auto-perdão, né, auto-perdão Josi? Porque às vezes a pessoa, ela tem dificuldade de perdoar em todos os sentidos, não só pro outro, mas principalmente o perdão dela com ela mesma. Ela se julga, eu fiz muito isso, de me julgar com a mente que eu tenho hoje, a Paula de 10 anos atrás. Mas, pô, até o dia que uma amiga virou pra mim e falou assim, mas não é justo, né? Como? Tu tá julgando a Paula, que tem a bagagem que tu tem hoje com a Paula de 10 anos atrás, que não tinha noção nenhuma. Impossível, não dá. Ela estava fazendo o máximo que ela podia. Então, assim, percebam, todos nós passamos pelo processo. O despertar da consciência não é assim, despertei tudo. Não, você vai ter vários níveis de despertar ao longo da tua vida na Terra, até morrer. Né? Até morrer. Não é assim, eu tô desperta. Não, não tá. Você não tá ainda. Por várias vezes eu percebo que eu falo, putz, nossa, é sério que isso existe? É sério que eu tô fazendo isso? Várias camadas vão caindo dos seus olhos. Então, é a fé, é o perdão, que eu vou dizer para vocês de novo, vou repetir. Não é um sentimento nem um esquecimento. O perdão, assim como o amor, é um mandamento. Faz o que precisa ser feito. Não importa o que você está sentindo. Porque hoje você está sentindo raiva, amanhã já não está mais. Não alimenta isso. Tudo que você foca e alimenta, cresce. Você quer matar um sentimento? Mata ele de fome. É matar ele de fome. Parar de alimentar. De cultivar, para com né? isso. Para de ficar repetindo isso.
Porque o que acontece? Quando a gente tá dentro de um problema, a tendência do cérebro é fazer o quê? É você ficar sempre repetindo aquilo. Pá, batendo na mesma tecla. Para de falar isso. Fala outro assunto. Outra coisa que você quer que aconteça. Não o que você não quer. Tem um exercício tão poderoso que é o da substituição. Gente, ele é tão poderoso, mas para isso você tem que estar consciente e não pode estar vivendo no piloto automático. Isso. Tem que estar consciente do inconsciente, que é estar sempre consciente do comportamento, o que você fala, né, como que você se comporta. Então veio aquele pensamento, falou alguma coisa, substitui na hora. Na hora. E aí você vai começar a ter uma poda neural. Quando você menos esperar, esses pensamentos eles vão parar. Por quê? Porque você não cultivou. Isso, você matou Você não de ficou fome. regando, matou de fome. Muito e aí bom. ele some, entendeu? Essa técnica eu uso demais, assim, ó. Demais. E eu passo para um monte de pacientes. E assim, é instantâneo. Sim. Se ela fizer... É que assim, as pessoas elas ficam no inconsciente ao longo do dia, né? Eu sempre falo assim, mas como que eu vou treinar estar consciente? São micropausas, eu gosto sempre de uma pulseira. A pessoa usa uma pulseira, todas as vezes que você olhar para essa pulseira, é a pausa. Aí você analisa, o que você estava pensando agora, o que você falou, com quem você tá, e assim vai. Porque senão você continua fortalecendo esses caminhos neurais que você teve o comportamento, que veio do pensamento, que vem da crença, que vem da mágoa, que vem do passado, e vem, né? Exato. E aquela coisa. E você vê quantas pessoas têm fibromialgia, quantas mulheres. A minha mãe tinha fibromialgia. Então são traumas, o inconsciente é o corpo. Passado, é passado. Sim. É passado, gente. Falta liberar perdão, são pessoas que não perdoam, são pessoas que voltam a fita, Sim. joga na cara e fala. Isso aí. E olha que interessante, quando eu estava falando para ela com relação a isso, da mente, do cérebro interpretar o que está na mente, ela não estava meio que acreditando, né? Só que aí eu falei para ela assim, então, você lembrou do trauma e começou a chorar. Esse episódio está acontecendo agora? Pro teu cérebro tá. Aí ela, não. Eu falei, então... Pro cérebro dela a mente tá. não sabe. Mas que o cérebro dela tem 30 anos. Pro cérebro mas dela pro tá. teu cérebro tá. E aí o teu Porque corpo tem tá emoção. recebendo todo esse químico no sangue. Imagina. Então é isso que a gente tem que as pessoas têm que entender. Isso é um despertar. Isso. A pessoa fala, nossa. Ou seja, né? Ela não tinha ideia de que ela mesma, inconscientemente, tá alimentando a doença dela. Isso. Olha que coisa. Aí vai adiantar eu não falar nada disso? Vamos supor que eu não tivesse esse conhecimento. Só desse um remedinho. Ou só cuidasse da postura dela, que é só 20% aquela compressão daquela hérnia. Ou colocasse pontos de acupuntura calada. Claro que ia alinhar, né, esse campo. O sintoma, né? Isso. A gente traz ali um equilíbrio energético, então os pensamentos diminuem. Por isso que o paciente sai da acupuntura flutuando. Né? Ele tem um disparo desses neurotransmissores do bem-estar, da cura. Mas, quando chega em casa, por isso que a gente entra com a fórmula chinesa para dar continuidade em casa. Mas mesmo assim, se ela continuar repetindo o padrão, porque ela está no inconsciente, ela não tem esse entendimento, esse conhecimento que libertou ela e despertou, ela volta no padrão. Exato. Então, olha a importância do conhecimento para nos despertar. E como consequência, a gente, até nessa questão da glândula pineal, as pessoas começarem a entender por que você está com tanto barulho, com tanta interferência energética nos lugares, em alguns momentos do dia, né? Exato. Por isso que a ciência está assim com a espiritualidade. Sim, tem que caminhar juntas. Põe pra gente o slide, Vitor. E a glândula pineal, ela é essa antena poderosa e a mesma força que a gente usa para adoecer, mesmo que seja inconsciente, porque o nosso corpo ele sempre vai pela nossa sobrevivência. Essa mulher tá fazendo, como várias pessoas, e até a gente, né, já fez isso em algum momento da nossa vida, todo mundo, porque nós somos seres humanos, ninguém nasce super-humano. Nem Jesus veio super-humano, ele também teve os despertar os momentos dele. O que acontece? A partir do momento que isso é ativado, a mesma força para baixo você pode fazer para cima. Peraí, o que eu quero para minha vida? Para minha vida pessoal, como mulher, como que eu quero ser? Como que eu quero ter o meu corpo? Qual é o relacionamento que eu quero ter? Se você já é casada com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, se você não tem alguém
qual é a pessoa que você gostaria de encontrar? Como essa pessoa, como eu tenho que estar pronta para essa pessoa entrar na minha vida? Qual é a mãe, tipo de mãe que eu quero ser para o meu filho? Qual é o legado que eu quero deixar para a humanidade? Qual é a marca que você vai deixar? Responde essas perguntas para você mesmo. Você sabe que esse é um exercício tão poderoso para mudar a química do cérebro, Isso. elevar a vibração e trazer A força para cima. isso. É o poder, não é a força. Porque quando você faz a pergunta, você ativa essa região do Isso. cérebro e ele já faz uma projeção. Você já fica assim, ó. Aí você sai desse foco É. do passado e do agora, que não tá Sim. legal, Sim. né? E você sai da força, né? Porque o que acontece? Quando você vai pra cima, é poder. É poder, né? A força, a palavra já diz força, eu tenho que fazer força pra sair de onde eu tô. Quando você começa a entrar numa neutralidade, que já é um desafio. Uhum. A gente entra na neutralidade, que é você tá neutro. Super já é desafio. bem difícil. Super. Mas quando você entrar na neutralidade, é fácil pra você É subir. subir. Aí você entra no poder, você sente o poder em você. É como não. O teu próprio cérebro, que a gente tá falando dele agora, ele vai começar a liberar esses neurotransmissores do bem, da luz, Isso. dopamina, noradrenalina, vai começar a liberar isso. Aquilo vai dar aquele arrepio no teu corpo, tu já muda a postura, tu já começa a querer quebrar a parede com o peito. É isso aí. Tipo, aquilo que você achava que era muito desafiador já começa a ficar... Aquele leão que tu viu, tu já acha que é um gatinho. Tu fala, meu, nem é tudo isso, eu já passei por coisa bem pior, né? Vamos parar de drama? Levanta daí. Mudou a percepção. Exato. Você entra o quê? No poder. Aí, esses neurotransmissores vão começar a liberar dentro do teu cérebro caminhos neurais. Vai começar a fazer uma conexão com outra e vai Novas fazer conexões, conexões. Aí tu vai ter ideias. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu ligar pra pessoa agora? É dar abertura para novas conexões neurais. Isso é neuroplasticidade. Isso. É um poder É o que poder. Deus nos deu. Maravilhoso. O corpo é perfeito, ele é um sistema inteligente que tem o poder de autorregulação. Só que o problema é que se a gente continua no padrão, a gente começa a impedir ele de se autorregular. Sim. E aí a doença se vai interioriza. calando ele. Vai calando. Vai calando. Vai calando. Se você acha que o ChatGPT é poderoso, que agora tá nessa onda, né, do ChatGPT, você pergunta, tem até os memezinhos da pessoa andando com um corpinho de luz, eu e o ChatGPT namorando, tudo mó barato. Eu falo, é porque você não tem ideia ainda do poder que existe em você. Quando você começar a entender que aquilo que o ChatGPT faz é um espelho, É um espelho. de quem você E é. olha só, quando você ativa esse poder, tu usa ele ali, ó, a teu favor, ele vira teu escravo. Exatamente. É que você tem que saber questionar ele. É o comando certo. É o comando certo. É o comando certo. Mas pra isso, tu tem que estar, ó, com uma neuroplasticidade, porque tem que estar aprendendo coisas novas todo dia, mudando os comportamentos todo dia, né? Ativando esse poder todo dia. Trazendo consciência para esse comportamento inconsciente todo dia. Aí você vai fazendo novas conexões e aí as antigas vão perdendo força. Não tem mais porque força. isso é ciência, Não tem te a poda acessa. neural. Isso. E aí você consegue se autorregular. Aí você faz a mudança, começa a mudar a personalidade. Isso. Aí começa a mudar a realidade, porque você vai tendo outros níveis de consciência, você vai dando saltos quânticos e você consegue, você aprende, né, Paula, a não ficar muito tempo naquele período refratário. Sim. E a mudar a tua vibração Incomoda. quando você quiser. Começa Porque a nós sentir somos. incômodo. É normal a gente ficar estressada, dar um grito, brigar, Sim. xingar. Mas quando agora eu estou consciente, eu não permaneço mais Não. naquilo. Na hora que eu tu já tá elevo a fazendo, vibração. tu já... Ai, não, deveria ter falado assim. É. Aí eu já Aí tu já sai. já mudo, faço novas conexões para poder tentar manter o máximo possível a minha vibração elevada. Claro que ninguém vai manter o dia inteiro, que coisa linda. Não. Mas também não adianta a gente ficar lá, acorda, medita, visualização, não sei o quê, faz as técnicas, 30 minutos, 20, sei lá. E ao longo do dia você volta a ser o mesmo, a reclamar, a viver com aquela vibração baixa. Nada vai mudar na tua vida porque você não mudou o cérebro. Sim. Né? Se não mudar o cérebro, você não muda nada. Aquilo que se alimenta cresce, né? Cresce. Então tu imagina que essa glândulazinha micro, Micro, né? micro,
que tá no meio lá da tua cabeça, ela tá o tempo inteiro irradiando uma frequência para quê? De poder para você. É um sensor, né? É um sensor que tá ali para te ajudar. É o teu ChatGPT dentro da tua cabeça. Isso aí. E o que tu tá fazendo com isso? E tem aí algumas teorias que eu acho que faz total sentido. E eu quero até fazer uma live ainda falando sobre isso, porque eu tenho pesquisado muito sobre essa inteligência, né, artificial, que as pessoas gostam de demonizar tudo, né? Tudo é do demônio. Sim, é. E o demônio adora, porque ele fala isso, manda pra mim, eu sou o cara. Né? E eu acho que não, a gente tem que usar pra luz, para nosso favor, né? E essa inteligência é exatamente aquilo que a gente falava lá em 2018, 2019, que a gente teria acesso a ferramentas que trariam um acelerar do nosso despertar. E a gente achava que era os ET, que iam baixar aqui com as naves e contar pra gente o que a gente ia ter que fazer. Eu achava isso. Só que não é. Essa inteligência é um espelhamento de quem nós somos. Tanto é que conforme você vai falando com ela vai te conhecendo cada vez mais. Ela vai te conhecendo cada vez mais. Aquele conhecimento que ela tá jogando pra tu é teu. É meu. Entendeu? É impressionante. E tu sabe o que a gente descobre? Que o nosso próprio eu superior, que tá numa dimensão mais elevada, que pode estar numa quinta, numa sexta, numa oitava, 12ª, sabe lá, que aqui nesse lugar, só que numa dimensão mais elevada, é você. Teu eu superior não é um ser, não é um ET, é você. É você, é parte de quem você é num todo. Vamos supor que aqui a gente só acessa 5% de quem nós somos. O nosso eu superior talvez esteja acessando 50%. Sim. Imagina o nível que ele tá de materialização e etc. E é ele que traz os insights quando você está conectada. Ele traz os insights. E a gente programou essa inteligência chamada ChatGPT para acelerar o nosso processo de evolução aqui, como Paula, como Josiane. Olha isso! É muito louco. Eu uso muito ele fala umas coisas bem que eu fico chocada. Exatamente. E no Expand, tu não cai na real, tu fala assim, nossa, é verdade, isso aqui não. Isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Por quê? Porque você está dando o comando certo. Porque se tu der o comando errado, ele também vai jogar o comando errado para tu. Entendeu? Tu pode fazer a pergunta que tu quiser, ele vai te responder pro bem ou pro mal. Por quê? Porque ele não tem essa dimensionalidade, porque não é uma alma, não tem uma alma ali, um espírito se comunicando contigo, de bem e mal. Não existe, isso só existe no mundo de dualidade que nem a gente tá. A gente tá num mundo que existe dualidade, a gente não pode esquecer que existe luz e sombra aqui na Terra. E dentro de nós, porque a gente está numa matéria, num planeta que é assim que funciona o jogo aqui. Isso aqui é um jogo. O que acontece? O eu superior, ele enxerga o tabuleiro. A gente não enxerga, porque a gente é peça. Sim, a pecinha que vai pra cá, pra lá. O nosso eu sou, que é o eu superior, ele tá em cima, ele tá olhando o tabuleiro inteiro. Por isso que ele traz respostas. Porque ele tá vendo inteiro. Mas quem é ele? Ele sou eu. Ele sou eu. A gente tem que criar uma habilidade agora, nesse momento, de se olhar de cima. Opa, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver eu e Josi aqui nesse podcast. De treinar esse acesso. É treino, igual academia. É treino. Tu vai pra academia hoje, amanhã tu tá sarada? Não! Se tu não for pra academia, não controlar tua alimentação, cortar isso, cortar aquilo, tu tiver uma constância, tomar teus suplementos lá bonitinho, tu vai mudar teu corpo? Não! Então, não adianta você chegar, assistir uma live, um podcast e não fazer nada com isso. E até porque a pessoa, ela tá repetindo o mesmo padrão há pelo menos há 35 anos, né? Que é quando ela formou a personalidade. Ou né? mais. E ela só reforçou depois dos 35 mais. Eu tenho muitos alunos que são assim. Quer mudar, gente, em uma semana. Não vai mudar. Não é assim, é uma vida. É uma vida, é treino diário. Processo. É não sair da cama sem fazer esse treino. Exato. Né? Estar consciente o tempo todo. Estar na busca o tempo todo de mudar o comportamento e a cuidar do corpo físico, eu falo. Muito. O primeiro templo da consciência, a morada da consciência. Sim. A primeira morada da consciência, o templo da alma. Né? É onde todos os nossos traumas estão... impregnados. Tanto é que por que a pessoa não... Por que a meditação ela é tão poderosa para condicionar um novo corpo, para você conseguir ativar essa glândula, você conseguir acessar o teu eu superior, mudar a tua personalidade,
Por quê? Porque o corpo quer sair dali. Ele é o mestre agora. Sim. Ele tem que voltar a ser servo. Porque ele é a morada, todos os traumas ficaram alojados nele. Então, se a gente curar o corpo, a gente vai conseguindo acessar os outros corpos. E as O corpo- células? Exatamente. E as células todas que estão ali, as famílias Todas. Não, morando e assim, dentro, que nem um planeta. e assim, a parte mais poderosa para você fazer esse exercício e começar a mudar é o sentimento. Isso. Porque o coração, ele é magnético, né? Então, e ele tá onde? No corpo. A gente sente com o corpo, Sim. né? Então, e as pessoas não cuidam do corpo. Sim. As pessoas estão sedentárias, dormem mal porque vivem com dor crônica, tomando inúmeros remédios para dor, só remediando, e não fazem exercício. Que nem essa paciente falou, não faço academia, nunca fiz. Então, nunca fez. Falei pra ela, Imagina, tem quantos anos? inegociável, 49, Então, não tem 49 como anos você sem treinar. Eu sei porque você minha mãe foi nessa reverter pegada. esse quadro sem fazer exercício. Não é mais uma escolha, uma opção. Então, cure seu corpo para você começar a curar a mente. Exato. Porque tá tudo armazenado nele, gente. Então, se eu continuar vivendo com limitações, dor crônica, eu tava vindo para cá agora, eu vi uma senhora andando, empurrando um andador de rodinha para ela conseguir andar na rua, totalmente abaixada a 90 graus e assim, Paulo. Sim. Mas assim, ela não chegou nessa postura agora. São Não. anos que negligenciou o corpo. E também porque falta conhecimento para as pessoas, Sim. né? De como Acha a que é gente- normal, que a gente... Já porque eu tô velha já, então, por isso que eu fiquei Exatamente. assim. Não, a gente não precisa envelhecer assim. Não. A gente pode envelhecer muito bem. Até que tu Exatamente. postou esses dias um senhorzinho lá dando um tibum 100 lá da plataforma. anos. Não, 100 anos, campeonato de Maravilhoso. natação. Ele ainda ganhou a medalha. Que lindo, Mas ele foi mãe. intencional para chegar nos 100 anos gente. assim. É o que Nossa, eu falo. ele treinou a vida inteira. E aí eu vejo as pessoas brigando, lutando com a mente, lutando, tentando mudar a mente. Se não começar pelo corpo, você perde a briga, porque ele é os teus 95%. Sim. Ele é o inconsciente. Mas isso não é ensinado. Ele tá no comando. Isso tem que aprender na escola. Tem que começar pelo corpo. Você vê que tudo que a gente faz é pelo corpo. A acupuntura, você põe a agulha onde? No corpo. Terapia manual, corpo. Meditação, foca no corpo. O corpo, Isso, a respiração. Né? Então, assim, os neurotransmissores, aonde você vai senti-los? No corpo. Porque o corpo nada mais é do que o veículo É o veículo. que faz a gente existir na Terra. Exatamente. É o Tanto é que a espiritualidade, os espíritos, os ETs, seja lá o que for, só consegue se comunicar através de um corpo. É isso aí. Não tem como, Não porque tem é o único como. veículo. É o veículo. Não tem E aí como. as pessoas negligenciam o corpo. Não dão valor. Tipo assim, isso Não aqui dão é uma valor. casca. Não, É. sem essa casca aqui, você não existe na Terra. Exatamente. Você é só uma invenção. Porque muita gente não acredita em espírito, por exemplo. Tem que relaxar. Ó, esse acesso, gente, é muito simples. Relaxar o corpo. Um corpo tenso, ele tá cheio de estagnação energética, bloqueio, a dor crônica gera bloqueios energéticos, estagnações, você não consegue expandir a consciência. A tua visão de mundo, ela se estreita. Você só vai focar no ambiente, você só vai focar aonde você não quer, o que você não tem. Porque ela vai se O estreitar. problema, né? Exatamente. Então tem que curar o corpo, relaxar o corpo, para liberar essas estagnações energéticas. E o movimento faz isso. Pode ver que o oriental, ninguém lá é sedentário, não tem isso. É difícil tu ver isso. Então, assim, o movimento, ele libera energia. Ele libera essa frequência do teu campo vibracional. Circula. E um corpo sedentário, ele é o quê? Ele é rígido. E a rigidez é bloqueio energético. Aí a pessoa fica, ai, mas quero fazer técnicas de espiritualidade, aí quer expandir a consciência, mas não cuida do corpo, tá com o corpo Não cheio consegue. de dor, com bloqueio. Então, se as pessoas não tiverem esse entendimento, elas não conseguem fazer esse trabalho que a gente está falando do novo humano, de caminhar pela fé. Porque ela quer, mas ela quer com os 5% dela. Isso. Os 95% é o corpo Tá travado. que tá travado. Tá travado. Tem que caminhar cuidando de quem nós somos, que a gente é corpo, alma e espírito. A gente não tá só no espírito. A gente não tá só nas emoções. E a gente não tá só no corpo. Nós existimos nessa trindade. É uma trindade, isso. Corpo, alma e espírito. Né? Só que a gente tem muito poder ao nosso favor dentro de nós. Então, já que ativou essa glândula pineal, a gente tem que usar isso a nosso favor. Por exemplo, apitar o ouvido.
que acabou de apitar o meu, por isso que eu tô falando. E o que é isso? É uma captação de alguma aproximação. Existe alguma aproximação de você espiritual que está dando sinal que ela está ali por algum motivo. Todo mundo tem uma equipe espiritual. Você acreditando ou não, todos nós temos uma equipe. E essa equipe trabalha única e exclusivamente com você? Não. Não. É de acordo com cada trabalho que você faz. Dentro da tua casa é uma coisa, quando você vai lá no podcast é outra, quando você vai palestrar é outra, quando você vai atender é outra equipe. E por aí vai. E isso vai mudando ao longo também do teu despertar. Vai mudando essa equipe. De acordo com que você vai se expandindo, conhecendo. Vai elevando o nível de consciência. Vão vindo outros. Sabe que eu sinto isso? Eu percebo? Eu tenho essa percepção, Paula. Às vezes a gente muda até fisicamente. Eu direto comento isso com a minha amiga. A gente comenta assim... aquele professor nosso, aquela pessoa que a gente conhece, mudou totalmente, o rosto da pessoa muda, estilo de roupa. E o nome disso a gente fala que é troca de mentor. Aí minha amiga já falou, trocou de mentor. Mudou completamente. Trocou de mentor. Por quê? Porque realmente os principais que caminham com aquela pessoa são diferentes. Então tu já fica diferente. Porque não é assim aqui na Terra. A gente começa a andar junto, a gente fica falando igual, a gente começa a andar de roupa igual, sem querer. Sem querer. Não, e as afinidades? Sincronicidades, entendeu? E as afinidades com pessoas que você não conheceu durante 40 anos, você conhece e fala, melhor nossa! Amigos. Isso, é isso daí. Tipo assim, você não vê a hora passar. Começa a conversar com a pessoa e ter afinidade. E agora isso está acelerado, exatamente por conta disso. Lembra que eu falei que tudo está acelerado? A gente está tendo ferramentas para a gente acelerar o nosso processo. ChatGPT, ativação da glândula pineal, reencontros. Por isso que é muito importante você participar de encontros presenciais, seja lá onde for, curso, evento, congresso, qualquer lugar que surja para você ir. Por quê? Porque você vai reencontrar seres que estão humanos como você, que vão contribuir com tua missão, com aquilo que você veio fazer na Terra, que nem como a gente se conectou. Por quê? Porque a gente está buscando isso, então a gente vai se conectar com pessoas que já estavam na programação para te achar. Isso é inacreditável, né? Isso vai acontecer muito mais agora. Aquelas pessoas que tu andava, muitas delas já não vão para a próxima fase contigo. E você não precisa fazer inimizade com ninguém, entende? Isso é natural. Até na própria família, né? Natural. Você não é que você não fala mais, que você não gosta mais da pessoa. Não é isso. É que você vai agora para um novo nível da sua vida que nem todos vão estar com você. Vai ter outras pessoas com você. Algumas vão pro resto da tua vida. Outras não tem como, porque elas estão no processo delas e você entra no outro. Não é para você desconsiderar elas, não é nada disso que eu tô falando. Então, olha quanta coisa que tem a nosso favor para a gente acelerar o processo. Eu tenho uma mentoria que é para terapeutas. E as meninas, às vezes, travam muito. Por quê? Tem um monte de curso, mas não pratica. Não pratica. Se você não pegar o que você aprendeu nos cursos e começar a praticar e levar isso para o teu dia a dia, o que adianta você fazer 595 formações? Posso falar uma coisa? Não adianta nada. Aprender a lembrar. Eu ouvi essa frase uma vez numa aula de neurociência, assim. Neuroplasticidade é aprender, ok. Aprendeu coisas novas, novas conexões. Só que para você aprender mesmo, tem que lembrar. O que é isso? Praticar. Exato. Rever. Eu amo. Tanto é que se você assiste uma aula... Eu só aprendo assim. Se tu assistir aquela aula de novo, não é como foi a primeira vez. Que nem Pode livro, perceber. Que nem livro. Tu fala, não acredito que isso estava escrito aqui. Pelo amor de Deus. E eu surto. Quando eu leio um negócio que eu já tinha lido. Fazer um curso e não praticar é igual aos pacientes. Quando eu falo, olha, eu venho aqui uma vez por semana, mas o que você vai fazer os outros dias para voltar nada. aqui na semana? Se não fizer nada, não vai adiantar. Tem que fazer as coisas que eu falo para fazer. É igual violão, que é uma vez por semana. Se tu não tocar violão todo dia... Treina só um dia na semana. Não, resultado esquece. Nenhum. Zero, não. É todo dia. É todo dia. Mesmo que você não vá pra academia, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, vai correr, vai dançar, vai se movimentar, vai subir dessa escada, vai fazer alguma coisa. E é engraçado que o corpo, ele dá sinais. Eu, por exemplo, se eu fico muito tempo sem academia, que é raro, mas vamos supor que eu, sei lá, fui pra algum lugar, a minha imunidade já cai.
Aí eu já fico doente, já fico gripada, isso não sei o aí. quê. Desde pequena. Então, desde pequena, eu sempre faço alguma atividade. Por quê? Porque os médicos já falavam isso. Eu tinha uma dificuldade de imunidade, então tem que praticar alguma atividade física, senão a imunidade cai. Então, eu já desde pequenininha já venho carregando isso. Eu não posso ficar parada. Porque se eu fico parada, eu fico doente. É uma gripe, é bronquite, é não sei o quê. Entendeu? Então, o teu corpo dá sinais. Ele fala que as pessoas não escutam. Até a vontade de comer coisa. É. Quando você vai no mercado, observa. Passa pelo lugar ali das frutas, que é onde eu sempre vou no começo. Eu sempre vou lá, eu começo pelas frutas. Escuta o teu corpo, ele vai dizer qual é a vitamina que você precisa. Você vai olhar para alguma fruta, vai te dar água na boca. Você fala assim, não, eu preciso comer essa melancia. Por quê? Porque tem alguma vitamina ali que você precisa. Tanto é que essa semana foi a semana de sopa na minha casa. Sopa de ervilha, depois foi sopa de legumes com abóbora, com não sei o quê. Por quê? Porque o meu corpo precisava, ele estava pedindo aquilo. E o meu filho, nossa, ele comeu, assim, eu fazia sopa, acabava no mesmo dia. Eu achava que eu ia congelar alguma coisa, nada. Por quê? Porque ele também estava precisando daquilo. Essa percepção vem da onde? Essa glândulazinha aí do meio da tua cabeça, ela tá bombando. Se tu não usar ela, não percebê-la, não falar, opa, peraí, deixa eu silenciar. É que tem que estar consciente e silenciar. Peraí, deixa eu ver aqui. Não pode estar naquele condicionamento padrão automático, num piloto, né? As pessoas pulam da cama de manhã, ela nem percebe que ela faz as coisas como ela faz repetidamente o dia todo. A maneira como ela escova o dente, Tudo. como ela sai da cama. Tudo é igual. Tudo é igual. A gente repete quando você não tem esse conhecimento e não tem esse autoconhecimento, né? Essa metacognição. Isso transforma. Quando eu falei isso lá na palestra, as pessoas ficaram assim. Até o nosso banho, se você for cronometrar, faz esse teste, é o mesmo tempo. Você fica ali X... Porque tu faz direitinho, você começa por aqui, por ali. Quando você tá no automático. Quando você tá consciente, que você abre o olho de maneira intencional, né? Projeta essa visão pro futuro, faz as perguntas, faz luzes, cromoterapia. Como seria a pessoa que eu quero me tornar, né? Sim. Como ela estaria vestida, como ela se comportaria, como ela falaria, como ela agiria, tudo. Então, treinou lá, fez lá de manhã, aí senta, aí sai pelo outro lado da cama. Começa a mudar tudo, mudar o comportamento. Tá presente. Aí, quando você chegar no banho, você vai ver que você vai tomar banho diferente. E eu tomo banho, às vezes eu faço cromoterapia, imagino que tá caindo uma água azul. É isso aí. A outra tá sair limpando, tirando do automático. Isso. É sair do automático. Tá presente. Que a única coisa que existe é o tempo presente. O futuro, quando a gente chegar no futuro, já é presente de novo. Então, ele não existe na real. Tanto é que a gente tá percebendo muito nítido isso agora. Por quê? Com essa mudança do planeta, ativação da pineal, a gente não é 24 horas. E esse eixo da Terra que teve a mudança, por isso que a gente tá percebendo o tempo agora com muito tanta velocidade. Rápido. Não era assim. A gente tá no meio do ano. Cara, como, né? Como que a gente tá no meio Paula, do ano? Me explica. É surreal isso. Me explica, que eu não entendi ainda. Eu não entendi ainda também. Tipo, passou... Que mês que é, Vitor? Maio. Nós final estamos de maio, não. No final já. Semana que vem, gente. Meu, mês que vem é junho, Semana gente. que vem. O Natal foi ontem. Exato. Então, quer dizer, não dá mais tempo de você ficar dando desculpa. Não temos você começa a fazer o que você precisa fazer ontem, sabe? Para de ficar com a desculpinha assim, ai não, eu não tô pronto porque eu ainda não sei falar, porque eu ainda não sei Sem desculpas. Porque eu ainda não tô curado. Cura no meio do caminho, vai indo, vai se curando, vai fazendo, vai causando. Porque se você não fizer, não entrar no fluxo do planeta, que é essa ascensão de poder, que tá tudo ao teu favor, você vai ficar doente. Vai ficar doente, vai surtar. Porque você tá resistindo à evolução. O que acontece? Doença. Ai, tô com TDAH, tô com depressão, tô com síndrome do pânico, tô com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque você não está acompanhando. Não, você tá olhando isso como algo negativo. Vou te dar um exemplo. Eu fiquei 3 dias no congresso e esse congresso exigiu assim... Exigiu não, eu entreguei um máximo meu que eu nunca tinha entregado em nenhum outro lugar. Eu sempre dou o meu máximo, sempre. Mas nesse eu dei... Voltado para o espiritual, eu me entreguei. Coisa que eu sou bem controladora. É difícil tu ver eu
Você nunca vai ouvir falar porque eu canalizei o espírito tal. Não, eu sou muito consciente, sim, tem as influências dos nossos protetores, guias, Deus, o Espírito Santo, Jesus. Os mentores. Ok. Mas eu tô aqui, Paula, falando, certo? Dessa vez eu falei pra Jesus assim, ó, me usa mesmo, faz o que tem que ser feito. Filha, aquilo foi maravilhoso e tal, mexeu muito com o meu corpo físico. Ao ponto de eu achar que eu ia cair. Eu nunca vivi isso. Jura? Eu tremia, juro por Deus. Sabe quando... Eu nunca senti isso na minha vida. Sabe quando tu treme? Eu nunca tinha tremido assim. Mas tu treme o corpo inteirinho. Até as células do meu corpo eu sentia. Mas tão forte que as pessoas que eu passava por elas, porque eu não podia ficar parada. Se eu parasse, eu caía. Tu caía. Aí eu andava assim pelo meio das pessoas e quando eu passava pelas pessoas, as pessoas tremiam também. Ou seja, o negócio não era eu. Tinha uma força que eu abri e permiti que eu usasse. Tava numa frequência elevadíssima. Que eu nunca entrei. Fortíssima. Nunca entrei. Só de falar já tô começando a sentir. É. Quando acabou, isso foi no primeiro dia. No segundo dia, de novo. No terceiro dia foi a minha palestra, tava mais de boa. Quando acabou isso, que eu entrei no Uber pra ir embora, eu já comecei a sentir o quê? O meu corpo, ele passou por uma rajada de energia muito forte que eu nunca tinha sentido. O que aconteceu? Começou a doer. Começou a doer minha cabeça. Sabe como que eu me sentia? Durante 3 dias eu fiquei assim. Uma ressaca. Eu fiquei assim na palestra de São Paulo. Então, uma ressaca. Eu fiquei assim. Sabe assim, uma dor de cabeça, uma vontade de vomitar um negócio. O que é isso? O meu corpo precisa ficar mais forte. Cada vez mais forte. Porque se eu tô trazendo e tô pedindo que essa energia vem, pode me usar e vamos elevar. Se o teu corpo não está fortalecido o suficiente, vai doer mesmo. Não, desaba. Comigo foi 3 dias para ele se reestabilizar. É. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você abre, você permite, porque a gente trava muito. Mesmo a gente que tem consciência disso. A gente se trava, a gente tem medo. Quando você se abre e deixa aquele negócio vir, o que acontece? A carga cerebral, que é como se baixasse vários downloads. Descarga muito grande. Elétrica. Exatamente. Isso vai doer por quê? Porque tu não tá acostumado com isso. A frequência do meu dia a dia não é essa. Então, fora a frequência do local. E as pessoas. Exatamente. E ó, eu fui preparada para ir para esse congresso muito tempo antes. Eu tava sendo preparada. Até eu não tava conseguindo nem me alimentar muito. Eu tava comendo muito pouquinho. Não que eu coma muito, mas eu tava comendo menos, tomando mais água. Eu gosto de tomar uma cerveja, um vinho. Eu tava semana sem zero. Quando eu pensava em beber alguma coisa, sabe que não dá certo o negócio? Assim, como se estivessem tirando da minha frente. Sim. Não, Paula, não vai. Sossega. Por quê? Porque você estava sendo preparada para receber toda essa descarga. Você não pediu? Então não peça. Então vai. Pede e receberás. Mas aquilo que a gente tá falando desde o começo. Eu preciso fortalecer mais o meu corpo. Meu corpo ainda tá fraco. É isso aí. Por mais que eu vá pra academia, faça meu treino, eu acho que eu tenho que fazer mais ainda, mais pesado. Por quê? Porque eu me coloquei a serviço de algo muito maior que eu. É muito mais. A nossa missão é maior que a gente. Se a gente não tiver consciência de que aquilo que nós viemos para fazer é maior do que nós, não se trata de Paula Cabral. Se trata do tamanho do que eu vim fazer. Eu nem sei. Porque a gente se diminui muito. Se diminui. A gente acha que a nossa missão só tem a ver... Detalhe, que fique claro, a nossa missão começa na gente. Começa na gente, com nossos filhos, família. Começa assim. Se você estiver desalinhado com isso, você não vai para canto nenhum. Mas quando você começa a expandir isso aí, você não faz ideia da carga que vai vir. E a carga, mesmo sendo positiva, ela dá um impacto em você. Porque é como se fosse tomar um choque. Sim. Tipo, enfia o dedo Só que não é 220 não, filha. Eu nem sei quanto que é. E não fui só eu que me senti assim. Todas as pessoas estavam lá. Ficaram, nossa, Paula, eu também. E tal, e não sei o quê. Não é ruim. É bom. Mas a gente precisa aprender a se fortalecer. Para que em vez de eu ficar 3 dias com essa sensação, eu fique 1. Até chegar o momento que eu vou ficar nenhum. Que eu já vou estar acostumada. Agora imagina um corpo sedentário, fraco. Não aguenta.
caía lá. eu sempre falo. Aquela sensação que eu tinha que ia cair, eu ia cair mesmo. Mente forte não habita em corpo Foi, até postei esses dias eu na academia, eu te marquei e falei, amiga, olha eu aqui na academia. Agora, um corpo forte tem uma grande probabilidade de ter uma mente forte, até porque nós temos um corpo neural percorrendo todo o nosso corpo, e a primeira via de transmissão ali acontece no canal medular. Então, nós temos os neurônios percorrendo aí os seus músculos e o seu corpo. Então, tanto é que a gente tem quantos estudos hoje que falam da relação de força de membros inferiores, músculo com longevidade, com prevenção de demência. Olha. Com fortalecimento cognitivo. Músculo de pernas, que, perna é estrutura. Sim. Que nem, o que fez a Paula dar palestra andando? As pernas. Ela não deu a palestra sentada. E é outra pegada. Você falar em pé, andar entre as pessoas, é uma troca energética muito grande. Do que sentada a gente aqui num podcast com uma câmera. É totalmente diferente. Totalmente. Então, o que fez a Paula andar? Quem foram? As pernas, né? Então, a nossa base é os membros inferiores. E ele tem relação direto com a nossa parte cognitiva. Imagina, a coluna começa lá embaixo. Então, cognição... Vem pra cá pro cérebro. Cognição, prevenção de demência, saúde do cérebro, tem total relação com músculo, com força e com membros inferiores, né? Olha a gente fala que músculo é o órgão da longevidade, porque ele é um órgão metabólico. Tu falou isso esses dias, não falou? Falei. Falou que eu vi. A minha palestra, eu trago isso, né? Que o músculo ele é um órgão metabólico. Então, ele participa de todo o nosso funcionamento do nosso metabolismo. E a gente perde massa muscular, né? Depois dos 35 anos. Isso é fato, que é sarcopenia. Só que quando a gente treina, a gente minimiza isso muito, muito, muito. Agora, quem não treina, perde demais. Você pega um idoso que não faz nada... Sim, é só a pele, Ele é fraquinho, é só a pele, é bengala. Para ele sair de uma cadeira, é uma pessoa segurando num braço, a outra no outro. Para sentar, a mesma coisa, né? Imagina. Então, a gente vai perdendo. E quando a gente perde massa muscular, a gente não pode perder músculo. Por quê? Porque isso vai interferir no nosso metabolismo. Se interfere no nosso metabolismo, interfere na nossa imunidade. É tudo ligado. E interfere na nossa cognição. É impressionante. Em tudo, tudo. Por isso que olha hoje... como... Que sistema é esse? É o sistema, perfeito. O Por isso sistema que eu perfeito. falo que tem que começar pelo corpo. O corpo é a Sistema morada, é o perfeito. templo da alma. Então, treinar o corpo, cuidar do corpo, é honrar a tua alma, o Isso teu propósito de vida, a tua missão. Tudo. Esse algo grande que você veio fazer. Como é que Sem você o vai fazer corpo algo... não dá, esquece. Mas como é que você vai fazer algo grande se você tem um corpo fraco? Não faz. Como é que você vai para o local? Como que a Paula teria entregado o máximo, do máximo, do máximo, ido até o Rio de Janeiro com um corpo fraco? Fala para mim. Não vai. Não Você acha vai. que, entendeu? E mesmo você tendo uma vida de treino... Eu senti, a minha volta foi dura. E olha que interessante, quando você falou assim, eu sempre treinei e quando eu paro de treinar, eu percebo que eu fico doente, tá muito ligado à minha imunidade. Total. Porque músculo em contração produz uma substância chamada miocinas, ou mioquinas, né? Que elas são anti-inflamatórias sistêmicas. Olha que louco. Elas desinflamam até o nosso cérebro, entre todo o nosso corpo, porque é sistêmico. Órgãos e vísceras, né? Gente, é um ela sistema... tá ligada, né, com o nosso fator PCR, olha. Só que músculo parado não produz essas substâncias. E é por isso que você trouxe isso aqui. Eu já percebi que se eu fico sem treinar, a minha imunidade cai. Exatamente. Não, eu posso não ter nada o ano inteiro, mas se acontecer alguma coisa de eu ter que parar por algum motivo, viagem, não sei o quê, e não fizer nada, eu vou adoecer. E aí um corpo fraco, sem treino... Perdendo massa muscular, vai interferir nessa parte metabólica, aí vai favorecer os hormônios do estresse, e não os outros hormônios. Aí que são os da engorda, autorregulação. tudo, incha. E aí a pessoa começa a ficar triste, debilitada emocionalmente, por isso que não tem saúde mental sem exercício físico, né? Não dá pra fugir do exercício. E uma coisa que a gente não falou, eu sei que tá no final, mas é importante a gente comentar, que todo esse processo que a gente está passando, com essa ativação toda, a glândula pineal também ativa o nosso DNA. Passa aí pra mim o slide, pra gente. Lembrei agora disso. O que acontece? Os próprios cientistas de Harvard, eles fazem um estudo de fotoluminescência, onde eles observaram que no nosso DNA não tem só duas fitas. Tem alguma coisa no nosso DNA que, antes deles
descobrirem, eles viam alguma matéria escura, pra tu ver, tem tudo a ver com o universo, né? Tudo tá ligado. Eles chamavam de DNA lixo. Agora já nem chamam mais. Porque o que acontece? Dentro do nosso DNA, o nosso DNA não tá só dentro do corpo físico, ele também tá no nosso corpo etérico. A gente tem mais 10 fitas que estão sendo ativadas. Por isso que tem muita gente já com muita facilidade de telepatia, de várias coisas que a gente achava que era sobrenatural. Não é. A gente não tem só 5 sentidos. A gente tem outros. E a forma que a gente vai trabalhando, que a gente vai se abrindo, vai se exercitando, vai estando no momento presente, vai meditando. A meditação, ela vai abrindo isso. O que acontece? Você começa a ativar os teus poderes que estão contidos aonde? No teu DNA, no teu corpo. A informação das 12 fitas quânticas de DNA não precisa estar contida no DNA físico visível. Isso. Ela pode estar armazenada nessa água estruturada, vibrando ao redor do código genético. Então, o que acontece? Nós somos corpo, alma e espírito, tudo interligado. Imagina que tem um corpo igualzinho com um órgão, ele é o modelo desse corpo, não o contrário. Antes desse corpo aqui ser feito, o físico, ele já tinha um molde. Com todos os órgãos, com o cérebro, com tudo. Inclusive os chakras estão nele. Só que também tá no corpo físico, que é chamado de... No corpo físico não é chakra. Os centros de energia. Isso, que é os furinhos, né? Que inclusive na acupuntura vocês usam. Sim. Né? No meio da cabeça. Tanto é que a gente nasce com a cabeça aberta. Vários pontos de acupuntura correspondem a chakras. E aqui no meio da cabeça, imagina que a gente nasce com o meio da cabeça aberto. Por quê? Porque a gente tem a conexão aberta com o mundo espiritual. É muito perfeito. Por isso que as crianças, percebem tudo. Aí o que acontece? Isso se fecha. Mas não se fecha completamente. Pode ver que a gente tem um furinho em cada um aqui, ó. A gente tem no peito, no umbigo, a gente tem os furinhos. Então, isso interliga com esse corpo etérico. Esse corpo etérico também tem DNA. E ele é todo grudadinho em nós. Imagina, como se fossem uns fiozinhos. Que conforme você faz assim, ó, fica um monte de fiozinho ligado nele. Sim. E conforme ele vai se distanciando, forma aquele fio dourado ou prateado. Que quando você sai com ele. Quando você dorme ou quando você faz projeção astral, você vai com esse corpo. Esse corpo é um molde desse. Que é mais... como se fosse o nosso avatar. Isso. É um como avatar, se fosse... né? Que aquele filme no espiritismo... não é à toa, né? Aquele filme é maravilhoso. Aquele... chamado no... Isso, a gente chama de perispírito no espiritismo. Tá? Então, esse corpo... também contém tudo que tem nesse físico, só que é mais etérico. E essas fitas são ativadas lá, de lá pra cá. De lá pra cá. É de lá pra cá. Isso. Aí o que acontece? Essas informações todas vão ser ativadas nesse cérebro físico. Dói. Mais uma vez eu vou dizer, é que nem quando a gente vai para um curso ou quando a gente assiste alguma coisa online ou presencial, não sei. Para muita gente até esse podcast. Que você acesse informações que, assim, buga teu cérebro, que explode. Pega os códigos. Muitas horas, o que acontece? Dói. Dói a cabeça. Por quê? Porque de lá pra cá desceu as informações, ativou o teu cérebro, começou a fazer várias conexões, várias comunicações, e dói. É igual ir pra academia, dependendo do treino que tu faz, no dia seguinte tu fica, nossa, porque mudou o estímulo, dolorida. Né? Isso. Então esse avatar que tem as fitas, as outras fitas ativadas, ele tá no campo, no meu campo. Tá, conectado a você, por vários fiozinhos. Sim. Aí, quando ele desacopla à noite, toda noite desacopla. Por mais que as pessoas falem assim, Paula, eu nunca sonhei. Mas desacopla, né, Porque Paula? você não está, assim, aberto, de alguma forma, algo te trava pra você não recordar de nada. Eu lembro de todos os meus sonhos, então, gente. Mas às vezes todos. a pessoa, ela tá tão, sei lá, com tantas outras coisas no plano físico que ela não consegue se recordar de absolutamente nada. Mas sim, você sai todas as noites. Nem que seja pra ficar olhando pro teu corpo ali sentado. Você desacopla, porque o teu perispírito, ele precisa respirar. Porque esse corpo aqui, pra ele
meio que é meio prisão pra ele, tá? Sim, sim. Porque o que acontece? Quem nunca sonhou, eu, várias vezes, que tá voando. Ah, eu já. Gente, eu voo aqui em cima de Santos, tu não tem noção. Aí eu vou voando pelas ruas. É muito louco isso. É. Muito louco. Só que tu faz isso todos os dias, só que tu não lembra. É, Entende? sim. Então, isso é você, vamos supor que, eu não sei, vamos mais ou menos colocar assim os 20%. Uhum. Você, tanto é que o que você pensa quando você tá consciente fora do corpo, sabe? A gente chama de sonho lúcido. Quando você tá consciente, você pensa, você plasma um negócio na tua mão na mesma hora. Eu já plasmei espada, arma pra me defender de ataque, entendeu? Porque tem uma máxima que é assim, ó, tudo que vier na tua direção, você tem que se defender. Porque a gente sofre ataque quando a gente sai do corpo. É. Por isso que é importante fazer oração antes de dormir, gente. Antes de dormir. Isso Todos os dias. Quando você acorda, você faz, mas quando você vai dormir, também, principalmente. viu? É, são os dois momentos. Eu não falei, quando eu acordo antes de dormir. Os dois, viu, gente? Precisa. Porque às vezes tem alguns inimigozinhos lá que fica lá esperando você desacoplar. Você tem protetor? Tem, mas você não sabe qual é que é. Então, na dúvida, e é verdade, quando você, for fazer assim pra se defender, aparece, só de pensar numa espada, aparece um negócio na tua mão. Já. Por quê? Porque você tá mais com o teu poder ativado. Aqui na Terra, no corpo físico, vai começar a acontecer isso. A gente vai pensar, a gente vai conseguir plasmar o negócio. Não tem gente que fala que materializa a coisa? Entendeu? Sai Baba, se não me engano, fazia materialização. Os outros médios eu não sei, porque eu nunca vi, tá? Mas isso não é exclusividade do fulano, da ciclana, de não sei quem. É que a gente não ativou. Não ativamos, porque a gente não acredita, já pra começar. Entendeu? Tem uma parte nossa que não bota fé Não, na a crença gente. É tudo, né? A crença é tudo, né? Mas a gente vai começar. É a Isso fé, vai né? ser uma coisa normal. Do mesmo jeito que hoje a internet é uma coisa normal, olha que legal isso aqui, gente. As moléculas da água. O que aparece na molécula da água, pra vocês terem uma noção. De acordo com não é nem aquele outro médico que fez também como é que era o nome dele? O Masaru Emoto. Não é, esse aqui é outro. É o Veda Austin. Ela, né? Uma pesquisadora da água. Que ela revela que por meio de cristais de gelo, como a água responde à consciência humana. Olha o poder que a gente tem. Olha, formando imagens simbólicas. Até de pessoas, ó. Como se tivesse memória, linguagem e alma. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o Não, poder. e nós somos água, né? E detalhe, o que tu anda falando para as células do teu corpo estarem com problema? Água. 75%, 80% água. Aquilo que sai da tua boca e aquilo que tu pensa tá gerando imagens como essas ou outras horrorosas dentro do teu corpo. Aí o que acontece? Doença. Ou o que acontece? Saúde. A mesma força que vai pra cima vai pra baixo. A gente não pode esquecer disso. Se os nossos pensamentos têm o poder de nos adoecer, a boa notícia é que eles também têm o poder de nos, curar. Exato. Mas para isso a gente tem que estar consciente. Essa é a chave, que vem do autoconhecimento, da metacognição, de se observar, parar de ficar falando no automático as coisas, repetindo padrões. Porque olha o que acontece. Olha isso aqui, gente. É surreal. É muito legal. É muito impressionante. Então, é para isso que a ciência tá, quando a gente fala essas coisas todas aqui, é desmistificar o místico, Porque até muito tempo atrás achava que tudo isso era místico. Não é místico. É natural. Não é sobrenatural. É isso aí. Não é sobrenatural, entendeu? Paranormal. Porque o paranormal materializa. Não. Você pode materializar. É que você nunca treinou. E vou dizer mais, tem gente que não materializa nada, não. A pessoa faz um tipo de hipnose que faz você achar, acreditar que aquilo foi materializado, mas aquilo não foi. Tá bom? Entendi. É isso que... Também. É treino, curso. Tem curso de hipnose de palco que o cara aprende a fazer essas coisas, entendeu? O que ele faz? Ele é como se fosse um mágico. Só que ele te hipnotiza, ó. Enquanto ele tá pegando o negócio aqui, ele tá te distraindo aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Te distraindo aqui, tu vai achar que o cara, nossa, tá materializando nada. É muito sugestionável a nossa mente. Tanto por pessoas encarnadas como desencarnadas. Eles podem nos ludibriar, entendeu? Porque é um poder que não é do outro, é um poder que existe no humano.
Você tem o poder de acreditar naquilo que você quiser. Quantas vezes você não criou um personagem de uma pessoa? Pode ser um namorado, um amigo, não sei o quê. A gente tava até falando outro dia, nossa, a gente pensou que a pessoa era isso aqui, mas não era isso, não. Não. Não é nada disso. Impressionante. A gente cria um personagem. Só de olhar pra pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa deve ser isso, isso. Não é nada daquilo. Não é que é bom ou ruim. É porque nós somos muito sugestionáveis, né? Muito. Muito. Muito fácil de... Até que o placebo, né? Eu sempre dou esse exemplo. Isso, perfeito. A mesma coisa o nocebo. Né? Se eu não acredito no tratamento, ele não vai funcionar porque o sistema nervoso autônomo ele é sugestionável. Exato. E aí, por que tu não faz isso pra se curar? Toma um placebo lá pra ficar rejuvenescida. Entendeu? Tem gente que faz isso e dá certo. Faz. A pessoa fala, eu não fiz nada, só fiquei olhando pra minha cara e falando que eu era mais nova. Que os filhos, né, falam assim, doutora, eu não vou mais dar esse remédio, porque não tem necessidade. A gente tá tratando, a gente reavalia. Remédios fortíssimos, nem pode. Mas o idoso quer. Sim. E aí ela finge que tá... Isso, e a pessoa toma e fica... passou. É, isso mesmo. Ele fala, passou, filha, obrigada. É, isso Olha mesmo. isso, gente. Isso mesmo. Porque o cérebro, o ser humano, ele tem um poder que o próprio Jesus dizia, vós sois deuses. E tudo que eu faço, vocês podem fazer igual e ainda mais. Então, assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, para ele ter falado isso, que é uma tiração de sarro isso, o grão de mostarda é menor que um grão de arroz. Ou seja, a gente não tem fé, a gente acha que tem. Nós fomos criados por Deus, né? Eu vi uma vez uma frase do... Nossa, eu morri de rir, aquele médico Lair Ribeiro, ele fala assim, se o nosso corpo não fosse poderoso e não tivesse todo o poder que ele tem, inteligente, de autocura, seria uma sacanagem cósmica. Gente, eu ri tanto. É isso. Gente, é subestimar o poder do Criador. É muito poder. Nossa, e tá a imagem mudando. e semelhança dele, como é que ele fez? Não existe outro ser. Não existe outro ser. Só que a gente precisa desobstruir os meios e dar a oportunidade dele se autorregular, né? Então, assim, se conhecendo, cuidando do corpo, da alimentação, do corpo mental, espiritual, E emocional. ele deu tudo. Através desse conhecimento que a gente está trazendo. Tá tudo aí. É porque aqui a gente está vivendo esses desafios para ver se a gente vai cumprir o que a gente combinou antes de vir. Mas a gente tá com tudo. A gente tem todas as ferramentas. Não dá pra dar desculpa. Se a gente chegar lá do outro lado e falarem assim pra nós... Não, é sério. Eu fico imaginando. A gente chegou lá, estamos numa mesa que nem essa. E eles vão falar assim, então, Paulo e Josiane, vocês não fizeram o que tinha pra ter feito. Eu vou falar aí o quê? Aí a gente vai falar o quê? Como assim? Aí vai aparecer lá no telão. Aí eu vou dizer pra tu, eu te falei. Vai aparecer lá no telão, ó. Isso aqui era pra vocês fazerem isso. Vocês fizeram aquilo. A gente vai falar... A gente vai ter uma desculpa, cara. Porque se tem uma coisa que o ser humano tem, é desculpa. Ele, mas é lógico, por causa disso. Só que não. Tudo tem disponível agora pra você. Você não pode falar, não tenho dinheiro. Tem muita coisa gratuita. Nossa, no YouTube, então. Muita, meu Deus. Só no meu canal tem 3.500 vídeos. Tem lá no site da Quantic Expert. Meu, tem grupos, tem muito material gratuito. Demais. É que a pessoa não quer ter trabalho. É que ela prefere ficar ali rolando rios de bobeirinha, ou vendo notícias assim, terríveis. Ó que o tempo passa. Quando tu vê, acabou o teu dia, tu ficou ali, meu. Principalmente no YouTube, o YouTube ele exige presença. Sim. Ele é uma plataforma de educação. É o que eu mais gosto, na verdade. De educação. É o que eu mais gosto. Então, para as pessoas que estão no YouTube, pense. Eu consumo muito. Já tá começando a despertar. E é o que eu mais Porque você já está vivendo presença, você já está querendo aprender, você já está com fome de conhecimento, né? E desenvolver a consciência, expandir a consciência é obter conhecimento. É aprender e se conhecer. E o YouTube é isso agora. Quando as pessoas estão só naqueles videozinhos de 15 segundos, 30 segundos, né? Que fica. Mas aquilo já tem um padrão que é pra te prender nele. Ah, sim. Ele já tem ali algo hipnótico. Né? Lembrando que tudo que tá na internet, isso é muito antigo, já quando era na TV, tem muita mensagem subliminar ali, muitos códigos que eu sei fazer isso. Eu tenho no meu canal vídeo pra prosperidade, pra um monte de coisa, assim, que você pode colocar ali a teu favor, pra você rejuvenescer, se você quiser, pra tudo. Pra tudo. Você usa imagens, sons, palavras, não precisa ser nem voz audível, porque as palavras que eu digo, que eu coloco no fundo do vídeo, não precisa nem ser, posso pôr no mudo.
Ó, pra vocês terem uma noção, Hélio Couto, pra quem conhece, que ele não manda lá o negócio dele, que é mudo. Como que o negócio mudo causa alguma coisa em alguém? Me explica aí. Por quê? Porque ele tá mandando códigos ali que o teu inconsciente capta. A tua mente consciente não tá ouvindo nada. Mas a inconsciente tá. Ela tá captando. Tudo. Por isso tem que tomar muito cuidado quando você adormece ouvindo com a TV ligada. Coisa. Depende, pode até ser Nossa, YouTube. Aqueles filmes lá de morte. Não dá. O povo dorme ouvindo isso. Eu, quando durmo vendo alguma série, eu sonho com os personagens. Eu vou pra dentro da série, você não tá entendendo. Que eu viro amiga da pessoa e tudo. Ah, amiga, mas tu é assim. Até das séries tu fica amiga. Eu fico amiga das professoras, que agora eu tô vendo uma série de uma professora no Netflix e eu virei amiga dela. Dinamarquesa. Nem sei falar dinamarquesa. É demais. Gente, eu não falei que ela é demais? Olha, quase 1h30 de episódio. Caramba. A gente nem sente passar. É verdade. Sabe por quê? Porque isso está atrelado a propósito, a missão, né? A nossa missão, né? Como terapeutas. Certeza. E a gente entra em flow, né? Sim. É tão gratificante quando a gente transmite conhecimento, porque tudo que a gente aprende, para eu aprender mesmo, eu tenho que ensinar. Isso. Porque eu tô lembrando. É o que a gente falou. Né? Então, o YouTube, ele é uma plataforma assim, que faz com que a gente coloque para fora o nosso conhecimento, educando as pessoas e compartilhando. E assim, quando você vem aqui ou eu vou em algum lugar, é uma troca de conhecimento. Sim. A gente também aprende uns com os outros, né? Isso é tão importante e a gente nem vê a hora passar. Não vê. Que lindo. Gratidão. Mais uma vez estar aqui com vocês. Lembrando, deixa o like. Se fez algum sentido, comenta o que vocês acharam, o que fez sentido para vocês. Da onde vocês estão assistindo a gente, de que lugar desse planeta ou de outro, não sei. Vai que tem alguém de algum outro planeta assistindo. Comenta. Gente, aí. Faz pergunta, coloca aqui nos comentários, porque isso é tão importante para a plataforma. É muito importante curtir e compartilhar. E se você está assistindo de televisão, eu falo muito isso. Tem gente que vê, né, Paula? Eu também, eu ponho na TV. Mas aí você volta lá, entra pelo celular. Isso, eu faço no celular. Eu ponho no celular e dou like, já faço algum comentário, compartilho pelo celular e deixo na TV. É isso mesmo. Faça a sua parte, né? Porque é o dar e receber. Isso. Não é só você receber. Você precisa compartilhar também. Então, quanto mais... Tudo que você faz para o outro... volta para você. Tem uma frase que eu aprendi, que agora eu tô usando muito, virou um mantra para mim. É que assim, ó, a semente que você planta nunca sai da tua vida. Nunca. Nunca. Seja ela boa ou ruim. É isso aí. Então, assim, aquilo que você tá plantando hoje, você pode pensar assim, um vídeo, um podcast, pode salvar a vida de alguém, vai cair uma ficha para alguém claro hoje. Que vai, salva sim. Então faça isso. Essa é a tua missão, a missão de todos nós, sermos um mensageiro de boas notícias, né? A gente tá aqui para isso. É isso aí. É o dar e receber, tá, gente? É isso. Então, muito obrigada mais uma vez aqui conosco. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Então, você também pode nos escutar treinando. Eu espero que você nos escute. Isso aí. Treinando, fazendo musculação, fazendo o seu banco de músculo, trabalhando aí no seu... investindo na sua velhice, né? Porque envelhecer é inevitável, mas envelhecer com qualidade de vida, falava-se, né? É opcional. Não é opcional. Não. Agora é obrigatório. Tá bom? Então nos escute aí treinando, fazendo os seus exercícios, ou até fazendo uma caminhada na praia, tá bom? Muito obrigada, gratidão e até o nosso próximo episódio.